Maluca, meus amigos. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito sério, né? Um assunto que as pessoas elas têm medo, elas têm vergonha e elas não querem falar por causa da sua reputação. E uma das coisas que eu coloquei no meu coração que eu não quero, né, perder as coisas de Deus por causa de reputação. É porque eu criei uma imagem minha a respeito disso ou daquilo e agora eu não vou falar a respeito de assuntos porque as pessoas vão achar que isso ou aquilo de mim. Não. Eu quero falar com você a respeito de pornografia. Por que eu quero falar a respeito disso? Porque algumas semanas eu tenho estado no meu monte de oração, no meu lugar de oração, e é uma das coisas pelas quais eu criei esse monte de oração, esse lugar de oração para mim ficar mais tempo com o Senhor. E também eu criei, eu não, né, mas o Espírito Santo produziu no meu coração esse desejo de criar, além desse monte, esse lugar de oração, também um quarto de oração dentro da minha casa. Porque uma das coisas que eu enfrentei e tenho enfrentado muito sabe, essa área, de vencer nessa área, de romper nessa área. E, cara, orando, né, incessantemente com Deus, né, eu comecei a orar e a buscar Deus mais por causa dessa área corrompida na minha vida, né. E eu comecei a perceber uma coisa. Quando eu comecei a perceber algo que começou a acontecer, eu caía na pornografia. Passava-se 6 meses, mais ou menos, antes de 6 meses, quando eu caía, eu corria chorando, né, quebrantado, arrependido. Eu corria para o meu discipulador, né, para os meus discipuladores que eu tinha, para os líderes que eu tinha, e eu contava para eles, né, que eu caí, que eu falhei, que eu errei, que eu pequei. E aí eles me aconselhavam, oravam por mim, eu orava com eles. E depois passavam-se mais 6 meses, caía de novo, ia lá eu de novo. E parecia que era sempre um ciclo de 6 em 6 meses, sabe? E eu comecei a ficar muito irritado e muito bravo com isso. Eu comecei a ficar muito indignado com isso. E eu falei, Deus, não pode ser. Não pode ser. Como é que a tua palavra fala que a gente confessa, e aí e lá em Tiago que a gente confessa e a gente é curado. Eu descobri que, cara, a pornografia não é uma doença. Ela não é uma doença para mim ser curado. A pornografia é algo espiritual que eu preciso romper e vencer todos os dias. Por isso que em Gálatas, no capítulo 5, no verso 16 em diante, vai falar assim, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ou seja, a pornografia é um desejo da natureza humana, não é uma doença. É algo que está dentro da carne humana também. Por quê? Porque começa em um desejo pequeno, mas vai aumentando até que você pratica algo que você não quer praticar por causa dessa natureza. Quando ela sobressai, ela se torna uma vontade incontrolável, se torna aí concupiscência, ou seja, desejo desenfreado. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, eu comecei a entender um pouquinho a respeito disso, que a cada 6 meses eu tinha um desejo, né, dentro de mim, da minha natureza humana. E então, quando eu confessava, eu passava 6 meses tranquilo e em paz. Ou seja, mas depois, quando passava 6 meses, eu não procurava mais o meu líder para falar disso, porque eu achava que estava tudo bem. Então nascesse o desejo quando eu achava que estava tudo bem, e aí, em vez de eu já correr para ele, confessar e falar, olha, tá vindo um desejo aqui, eu não corria. Muito pelo contrário, eu achava que eu conseguia dominar sozinho. E quando a gente acha que a gente consegue dominar algo por nós mesmos, pela nossa própria carne, ou seja, no contexto de pornografia, a gente não consegue. A gente acaba caindo. A gente acaba errando e falhando. E então eu comecei a entender isso, por isso que passa-se 6 meses, eu erro porque é um desejo e, cara, espiritualmente esse desejo ele começa a crescer, e se eu não tiver em constante oração, se eu não tiver em constante leitura da palavra, se eu não tiver em constante conversa com o meu líder, com o meu discipulador, confessando para ele, dizendo para ele, então eu posso acabar caindo em 6 meses. E aí então eu tenho começado a encontrar amigos, pessoas ao meu redor, e tenho começado a buscar
falar diariamente desse assunto sem vergonha e sem medo. Duas coisas que você precisa para você vencer a pornografia. Não tenha vergonha de falar disso e não tenha medo de falar disso. São duas coisas que o Espírito colocou no meu coração a partir do momento em que eu comecei a orar aqui nesse lugar que eu chamo de monte de oração, que eu comecei a orar no quartinho de oração. Foram: Deus, eu preciso da sua ajuda para mim não ter vergonha de falar e não ter medo de falar. Eu preciso da sua ousadia para mim não ter vergonha e nem medo de falar quando eu tiver esse desejo, essa vontade dentro de mim, Senhor. Porque, cara, eu prefiro chegar e falar que eu tenho um desejo, né, dentro de mim de cometer algo, do que eu chegar depois e ter que falar: olha, eu caí. Porque, cara, uma das coisas que eu entendi depois que você cai na pornografia, a pessoa cai na pornografia, ela não consegue mais orar por ninguém. Às vezes ela até ora, mas ela ora com incerteza de que vai acontecer algo por meio da oração dela. Às vezes ela não consegue falar com ninguém, ela fica presa dentro de si mesma, só remoendo e pensando no erro que ela cometeu, e ela não consegue desfrutar da graça e do favor de Deus por ela. Porque ela só pensa que Deus vai matá-la, Deus não vai aceitá-la, Deus não quer mais ela. E não é isso, muito pelo contrário, cara. Deus quer uma proximidade maior, principalmente quando você tem problemas em cair com isso e se envolver com isso. Então hoje eu quero falar a respeito disso com você e dizer: olha, não tenha medo, não tenha vergonha. Procure um amigo, procure pessoas que você possa contar a respeito disso e não tenha vergonha, cara. Não tenha nenhum pingo de vergonha, cara. Porque é melhor você tratar disso hoje, você falar a respeito disso hoje, do que você ficar caindo e depois caindo. E vai chegar um momento, cara, em que você não vai conseguir mais fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Você não vai mais conseguir buscar mais de Deus para sua vida. Você não vai mais conseguir romper dentro do que você precisa romper. Então eu deixo hoje esse vídeo para você falando a respeito desse assunto. E se você tem tido problemas dentro dessa área com isso e quiser contar comigo, pode me procurar. Me procurem nas redes sociais, Marcos André. Cara, vou ser muito feliz em conversar com você, em ajudar você. E também você não sabe, mas você vai estar me ajudando a romper cada vez mais dentro disso. Porque quanto mais a gente fala disso, sem omitir isso, mais a gente cria forças para romper em Deus e vencer essas áreas, cara. Uma das coisas também que eu quero deixar aí pra você sabe, conheça a verdade a respeito disso, né? O que Deus acha disso, o que Deus pensa a respeito de pornografia, o que Deus fala a respeito de pornografia na palavra dele, o que Deus tá alertando as pessoas a respeito disso, para que você não seja uma pessoa que, por não conhecer a verdade, esteja sendo enganado e ouvindo as mentiras de Satanás. Porque muitas vezes Satanás fala: não dá nada você fazer isso, não dá nada você cair nisso, você se envolver com isso. E é uma mentira, cara. As mentiras de Satanás, elas são cautelosas, elas querem prender as pessoas a coisas que não fazem bem para a alma dela, não fazem bem para elas. Eu quero deixar isso pra você. Conheça as verdades da Bíblia a respeito de pornografia, cara. E se precisar de mim aí, tamo junto. Até mais e tchau, tchau. Fica com esse vídeo. Se você tem um amigo ou é você mesmo a pessoa que precisa disso, cara, usa desse vídeo como ferramenta evangelística para alcançar pessoas. Eu já deixo aqui uma oração por você. Senhor Jesus, que essa pessoa que está vendo esse vídeo, que ela consiga no Senhor forças para vencer a pornografia. Pai, que essa pessoa ela tenha a total ajuda, Senhor, para romper dentro dessa área, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que, Pai, ela sinta agora a purificação, a paz, o amor do Senhor, Pai, sobre a vida dela. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus haja libertação no coração dela, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus ela tenha um entendimento claro que ela é filho e filha de Deus, Pai. Que ela não precisa dessas coisas para viver, mas que ela tem o melhor no Senhor. Ela tem as coisas melhores que o Senhor ofereceu para elas. Assim como o Senhor fala em Isaías, no capítulo 1, no verso 19. Se quiseres e ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra, Pai. Então, Pai, que essa pessoa possa hoje querer e ela possa te ouvir, ela possa buscar a obediência no Senhor e ela possa receber do Senhor o melhor dessa terra. Em nome de Jesus. Amém.